Oi, eu sou a Andressa do Maternidade na Austrália e hoje eu vou contar como foi o meu parto aqui na Austrália, meu segundo parto do meu segundo filho, do Bernardo, foi cheio de emoções e eu queria contar aí como é que foi, né, qual foi a minha experiência. Bom, pra quem me segue, né, já sabe que o Bernardo, eu tive dois filhos, né, então o primeiro, o Benny, há 5 anos atrás, e o Bernardo agora, em 2024, em maio de 2024. E o Bernardo, ele é um bebê cardiopata, a gente descobriu durante a gravidez. Então, se você quer saber mais sobre isso, ou não sabe toda a história, quer dar uma olhadinha, eu coloco tudo lá no meu Instagram, que é Maternidade na Austrália, bem fácil de achar. E lá eu tento contar um pouco mais, né, sobre como é o meu dia a dia com ele, as coisas que a gente faz, tudo, porque eu tinha muita curiosidade, quando eu tava grávida, em saber como vai ser a minha vida com o meu bebê sendo cardiopata, sabe? Ele tendo essa cardiopatia específica que pra mim, assim, seria uma vida totalmente diferente da que eu tenho com ele hoje. E eu vejo que sim, é possível uma vida normal, mas isso pra mim na época da gravidez não era. Então, eu tentei reavivar esse canal justamente pra ajudar outras pessoas que precisam ver esse tipo de coisa, principalmente quem tá na gravidez, que acabou de descobrir, que tem, né, um filho que vai ser cardiopata, e também pra servir aí de registro para os meus filhos mesmo, se eles quiserem um dia assistir e lembrar de como as coisas eram quando eles eram pequenininhos, né? Então, ver que os vídeos não são sempre lindos, não tem um fundo perfeito, e eu gravo quando dá, então hoje eu tô arrumando aqui a cozinha. Eu consegui almoçar há pouco tempo atrás, o Bernardo dormiu, e eu decidi gravar esse vídeo rapidinho pra contar, então, como é que foi meu parto, que foi simplesmente maravilhoso. O Bernardo ele precisava nascer com 39 semanas, tá? Ele não, os médicos não queriam deixar ele passar de 39 semanas. E não teria problema dele nascer de parto normal. Até o nascimento dele ali, desde que ele conseguiu chegar até o fim, e obviamente ele conseguiu, não tinham assim maiores cuidados, né? Ele não precisava nascer de cesárea. Então ele precisava nascer com 39 semanas. Isso caía dia 22 de maio. Então 22 de maio eu já sabia que se ele não nascesse, né, assim, até lá, mas a gente tava torcendo pra que realmente ele chegasse pelo menos até o dia 22, porque ele era um bebê bem pequenininho. Todos os ultrassons que eu fazia, os médicos falavam que ele era pequeno, então a gente queria que ele ganhasse mais peso possível, né? A gente sabe que nesse final aí é quando eles ganham muito peso. E aí, eu tinha uma indução marcada pro dia 22 de maio, às 7h30 da noite. Eu tava certa de que eu ia fazer essa indução, né? Porque até então eu tava tendo muita contração. Uns 5 dias antes, eu comecei a ter contração ritmada. Então eu tinha mesmo, às vezes vinha, sei lá, durante 1 hora eu sentia contração de tipo 10 em 10 minutos, sabe? 15 em 15 minutos, e daí parava tudo. Então eu tive aqueles que chamam de pródomos, né? Na época eu pesquisei bastante sobre os pródomos e eu posso até fazer um vídeo sobre isso, porque assim, foi complicado os pródomos do Bernardo. Bom, então eu tava sentindo esses pródomos aí, né? E eu tive até um alarme falso na quinta-feira anterior, né, ao nascimento dele. Mas na verdade, assim, ele não tava mexendo muito. Eu acabei indo pro hospital e acharam que ele ia nascer, enfim. Eu vou contar depois, quando eu for fazer o vídeo de pródomos, eu conto sobre esse dia, porque foi bem engraçado. Mas aí eu tava tendo esses pródomos, ficava sempre nessa coisa. Vai, não vai, vai, não vai. É horrível isso, né? Nossa, é horrível. E aí no dia 21, era aniversário do meu filho mais velho, do Benny, ele tava fazendo 5 aninhos. A gente já tinha comemorado o aniversário dele antes. A gente foi realocado, com 36 semanas, nós fomos pra Brisbane, que é a cidade vizinha aqui, nós moramos em Gold Coast. E o Bernardo precisava nascer lá, né, pra ele ter os primeiros cuidados nesse hospital que era mais especializado. Tinha o grupo de cardiologistas pediátricos, né, queriam cuidar dele e tal. E aí, então quando foi dia 21, eu me lembro que eu acordei bem estranha e eu tinha passado mal a noite inteira, a madrugada, eu tinha tido contrações muito ritmadas. Mas aí eu lembro que como eu tava muito estranha, tô guardando as coisas real aqui, tá? Então quando eu tava muito estranha, eu falei pro Nando se ele podia pegar o Benny e trazer pra Gold Coast pra ficar com os meus pais. Meus pais moram aqui em Gold Coast, então ficaria mais fácil ele já estando aqui caso alguma coisa acontecesse. E eu não tava legal, assim, pra estar com ele. Eu tava com dor, eu não conseguia descansar, né? Eu não conseguia dormir. Mas, sabe, você não acha mais posição pra ficar. Eu tinha bastante dor, tipo uma dor pélvica, assim, que tava me irritando bastante. Então eu já tava, sabe, saco cheio. E aí, realmente, ele desceu, trouxe o Benny pros meus pais, subiu de novo. E quando foi no fim do dia, eu falei pra ele, olha, eu vou caminhar, eu preciso caminhar pra ver se eu entro
em trabalho de parto, porque eu não tô afim de ser induzida amanhã, né? Eu já tinha passado por uma indução com o Beni. Peraí de novo. E não tinha sido uma experiência muito legal. Então eu falei pra ele que eu não tava afim. E que eu ia andar, porque quem sabe eu precisava me movimentar. Era isso que eu sentia. Eu falei, ó, pra eu entrar em trabalho de parto eu preciso me movimentar. E, gente, eu não sei se as pessoas conhecem isso daqui, que é um negócio que você coloca pra esterilizar a mamadeira no micro-ondas. Isso aqui salva a vida, é muito maravilhoso. Agora vai fazer o barulho do micro-ondas. Tecnologia ajudando a gente, né? Bom, aí fomos andar. Era mais ou menos 5 horas da tarde. Eu falei pra ele, vamos lá. Eu tô colocando as coisas na lava-louça, tá? Vamos andar que eu preciso fazer esse bebê nascer, que eu não tava aguentando. E a gente andou mais ou menos, acho que 1 hora. A gente caminhou ali pelo centro de Brisbane. Tava bem gostoso, assim. Tava meio friozinho, mas eu tava morrendo de calor, né? Pra mim tava uma delícia. Achamos um restaurante maravilhoso, italiano. Uma comida muito gostosa, como um nhoque, delicioso. O Nando acho que pediu um carbonara lá, nossa, sério, muito maravilhoso, um restaurante lindo. E eu imagino, né, aquelas grávidas que sabe no final que não tava tão largada. Mas mesmo assim, nossa, eu lembro que eu tava de legging, tênis e uma blusa lá. E, não quero nem saber, gente, um restaurante era super chique. Mas entramos e comemos, fomos super bem recebidos. Aqui não tem muito dessas coisas de você tá bem vestido, mal vestido, não importa, né? Então isso é ótimo. E aí voltamos pra casa e eu me lembro que o Nando ficou assistindo alguma coisa, eu falei pra ele, acho que eu vou dormir, vou descansar, tô meio cansada. E eu capotei, assim, ó. Capotei que eu nem vi ele indo pra cama. Mas assim, eu realmente relaxei. Quando foi 2 horas da manhã, eu acordei com aquelas pontadas. Eu acho que eu já tava sentindo. Sabe quando você sente, tipo, é o começo da contração? Bom, quem nunca passou por isso não sabe, né? Então eu vou contar mais ou menos aqui. É como se fosse assim, ó, vem uma dor grande, ela dá tipo uma pontada, parece uma cólica muito forte que vem das suas costas, assim, sai, pá, assim, dá aquela pontada e some. Some de você não sentir nada. Aí eu fiquei assim, eu acho que eu acordei algumas vezes com isso, mas eu tava com tanto sono que eu voltei a dormir de novo, sabe? Do bem foi igualzinho. Eu acordava de 1 em 1 hora também. Eu já fiz um vídeo aqui no canal contando sobre como foi, né, o pré-parto do bebê. 2 da manhã, daí eu acordei realmente que tava com aquela, né, aquela dor que vinha, voltava. E ela já tava mais ou menos em 10 minutos. Aí eu falei, nossa, aí veio. Eu lembro que fui no banheiro, tomei uma água. Aí daqui a pouco veio de novo, eu falei, opa. Aí eu comecei a contar e veio de 10 em 10 minutos, veio umas 3, assim. E bem fortes, bem diferentes do que eu tava sentindo. Não eram os pródromos. Não eram. E aí eu chamei o Nando, falei, olha, eu acho que agora vai. Eu tô com contração, eu acho que agora vai. E ele já levantou, foi fazer a barba. E ele fazendo a barba, eu falei, me ajuda então a tomar um banho pra ver se ameniza um pouco essa dor, porque eu tô com bastante dor. Aí ele falou, já vamos pro hospital? Eu falei, não, vamos esperar, porque não adianta nada eu chegar lá no hospital desse jeito. Eles não iriam me mandar pra casa, dessa vez, por conta do histórico do Bernardo, né? Eu acho que eles iriam ficar lá me monitorando. Mas assim, eu sabia que ainda ia demorar um pouco. E tipo, você ficar no hospital, você ficar na sua casa, né? Eu preferi ficar em casa. E aí, quando foi mais ou menos, era umas 4h30, daí realmente começou a vir assim, de 5 em 5 minutos. E aí eu falei pra ele, nossa, agora eu tô com bastante dor, acho que é melhor a gente ir pro hospital. E aí teve a brilhante ideia que realmente foi, não tô falando ironicamente, tá? Foi muito boa mesmo. Da gente ir de Uber pro hospital, porque a gente tava muito perto. Só que o estacionamento do hospital lá, da parte da maternidade, ele não era muito perto da onde eu ia ganhar o Bernardo. Então assim, só pra ele me deixar na porta ali e estacionar o carro e conseguir voltar, ia com certeza de meia hora, 40 minutos. E era um estacionamento que era muito lotado, muito. E não tão perto da entrada da maternidade, entendeu? E aí eu falei pra ele, então, eu não quero ficar sem você, né? Nem nessa hora, né? E tava evoluindo rápido e você precisa chegar lá, preencher coisa e falar com gente, você não quer falar, você não consegue nem falar. Aí o Uber chegou e ele parou assim do outro lado da rua, né? A gente tava no hotel de um lado e ele tava do outro lado da rua. E eu só lembro que eu falei assim, por que ele parou daquele lado? Sabe assim? Ai meu Deus. E aí veio de novo a contração. Aí eu falei pra ele, fala pra ele esperar, corre lá. Fala pra ele esperar que eu já tô atravessando, porque eles cancelam e vão embora, né, os Ubers. Eu lembro que eu tive essa contração, a gente chegou no hospital em 4 minutos. Porque assim que eu desci lá,
Eu ainda levei uma toalha, sentei, né? Falei pro moço, falei, ó, moço, fica tranquilo, não vai acontecer nada no seu carro. E daí que ele se tocou, ele olhou, ele, pra onde vocês estão indo? Pra maternidade. Ele, tá. Aí ele ficou muito desesperado, ele foi muito rápido. Sério, foi muito rápido. A gente chegou 4 minutos no hospital. Quando eu desci lá do carro, eu lembro de abrir a porta, consegui assim, descer, veio de novo a contração. E aí eu falei, nossa, agora eu acho que não vai ter jeito mesmo. É a hora do bebê nascer. Eu achei que eu ia chegar lá, né, e nossa, eu devo estar, sei lá, com uns 5, 6 centímetros, né, eu acho. Esperei um pouquinho e daí a enfermeira foi me checar. E graças a Deus eu caí com 2 enfermeiras muito boazinhas. Uma era bem novinha, assim, eu acho que ela devia ser recém-formada, mas a outra já era mais experiente. E aí elas me checaram e tal. E a minha contração tava, assim, muito rápida. A hora que eu tava lá com elas, nessa hora, já tava vindo, assim, às vezes de 2 minutos e meio. E elas tinham um pico muito alto. Elas falaram, olha, a gente vai te mandar bem... Isso devia ser umas 5h10 da manhã. A gente vai te mandar bem rápido pra sala de parto, porque eu acho que você vai ter esse bebê logo. Aí eu falei, que bom, né? E aí elas me checaram. 2 centímetros. Eu tava com 2 centímetros de dilatação. Eu quase morri. Eu falei, eu não acredito. 2 centímetros? Ela falou, sim, só com 2 centímetros. Mas calma, porque evolui rápido. Aí eu já comecei a chorar, né? Eu falei, não vai evoluir rápido. Meu outro filho foi horrível. E aí eu expliquei também a questão do cervix, o que tinha acontecido com o meu primeiro filho. Ela falou, não, mas isso é estranho, acho que não. Que pariu, acho que não. O que aconteceu com o meu primeiro filho? Eu fiquei toda dilatada, eu já tava com 10 centímetros de dilatação, mas o meu cervix ainda estava super grosso e alto. Então ele não afinava e não descia. Como isso é possível? Eu não sei. Eu sei que era o que acontecia. Mas guarde essa informação aí. Então, elas já colocaram já fizeram a cânula e continuaram me verificando lá e realmente me mandaram pra sala de parto. A gente chegou na sala de parto, já era 6h30 da manhã, acho que é mais ou menos isso. Então, lá eu consegui me movimentar mais, então eu fui progredindo um pouco melhor. E mais ou menos umas 8 da manhã eu tava com uns 5 centímetros e aí eu comecei a sentir vontade de empurrar. E eu comecei a sentir muita vontade de ir no banheiro. Eu falava pra ela, eu tô com muita vontade no banheiro. E ela falava assim, você pode até ir, mas não faz força. Porque eu acho que você não quer ir no banheiro. Eu falei, não, eu tenho certeza que eu quero. Aí eu fui no banheiro, nada, não queria mesmo. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Ela falou assim, ainda não faz força porque você só tá com 5. A não ser que você sinta vontade de empurrar. E aí passou, acho que, não sei, uns 40 minutinhos, falei pra ela, olha, eu tô com vontade de empurrar. Aí eu tentei ficar, né, elas me colocaram na posição de ficar abraçada na maca, né, assim, e eu tentei empurrar, tipo, parecia que nada funcionava, sabe, nada acontecia. Eu falava pra ela, nossa, mas tá me dando tanta vontade de empurrar e nada tá acontecendo. Elas falaram, mas calma, porque do nada pode acontecer. Mas eu não tava botando fé, porque, de novo, elas me checaram e continuavam no 5, ali pra 6. E aí, de novo, elas falaram do meu cervix. O seu cervix está fino, está grosso, né? E ele tá muito alto ainda. Eu não sei nem como você tá nesse trabalho de parto todo. Eu falei, que ótimo. Eu falei, bom, isso aconteceu com o meu primeiro filho, como eu avisei, né, e tal. Então, eu acho que vai acontecer de novo. Sendo difícil, como eu tava me movimentando, tava com muita dor, o cardiotoco por fora, elas não conseguiam mais monitorar o Bernardo direito. E ele precisava ser, assim, monitorado exatamente, né? Perfeitinho ali pra saber como é que tava o coraçãozinho dele. Tava ótimo. O coraçãozinho do Bernardo estava perfeito. E eu lembro que elas até me ofereceram aquele que vai pro banho e tal. Falaram, tava carregando a bateria, alguma coisa assim. Você quer ir? Eu falei, não, eu não quero nem me mexer mais. Eu não quero. Eu tentei a bola, fiquei bastante tempo até... me movimentava, né? E realmente, quando vinha a contração, eu tentava relaxar o máximo possível, embora estivesse doendo bastante. E aí, quando foi mais ou menos 9h40 da manhã, elas falaram, a gente vai ter que monitorar ele por dentro e colocar aquele clipe, né, que vai na cabecinha do bebê. Eles precisaram fazer a mesma coisa com o Benny. Peraí, deixa eu tomar uma água. Ai, meu Deus, é muito difícil lembrar. Mas é muito legal ao mesmo tempo. Ele chorou e ficou andando muito assustado, porque a gente tinha escutado muitos cenários, né? E um deles é que ele não ia nascer chorando. Ele não ia conseguir chorar, provavelmente. E também ele não ia... ele ia nascer provavelmente roxinho, né? Bem azulzinho. Os bebês azuis, né? Que chamam. Que ele poderia nascer bem roxinho.
E o Bernardo nasceu chorando, esgoelando. Eu vou colocar um pedacinho do vídeo. Eu tenho um vídeo muito curto que o Nando fez, realmente, porque foi um momento assim. E eu ainda falei pra ele: filma alguma coisa, tira uma foto, qualquer coisa, porque a gente vai ficar sem. Eu consegui desentupir minha pia. Olha isso, tipo, tá, desentupir assim, não tá entupida, tá, gente? Tava entupida de coisas. Consegui, tá bem bom agora. Agora só falta o resto da casa. Bom, e daí falaram desse monitor, né? Só que precisa colocar na cabecinha do bebê. E é como se fosse assim, uma micro agulhinha, sabe? Que vai e fura a cabecinha do bebê pra ficar grudado o negócio lá. E aí eu comecei a chorar, né? Eu falei, ai meu Deus. Então assim, esse tempo todo levou aí mais ou menos uns 10 a 15 minutos até eu realmente aceitar a situação que precisava colocar. E elas trazendo, né, equipamento e tudo direitinho lá pra fazer. Ela falava, só que o que vai acontecer? Na hora que a gente fizer isso, a sua bolsa vai estourar. Então, provavelmente, sua contração vai ficar mais forte, né? E aí elas me checaram de novo, eu tava com 7 centímetros nessa hora. E aí eu tava com mais vontade de empurrar. Falei pra ela, nossa, eu tô com muita vontade de empurrar. Ela falou, segura um pouquinho, não empurra tanto. Se você tiver, tipo, faz uma força, mas não faz tanta ainda, porque, né, pra não te machucar e tal. E aí elas vieram, né, com um negocinho e colocaram na cabecinha dele. Foi exatamente, acho que foi tipo 5 para as 10 da manhã, né? Então minha bolsa estourou. E aí eu senti até um líquidozinho assim, eu falei pra ela, nossa, você estourou minha bolsa? Porque eu não senti nada. E do Ben eu senti um piquezinho assim, eu senti tipo um beliscão, sabe? Eu dele não senti nada. Ela falou, já coloquei, sua bolsa já estourou. Aí eu falei, ah, tá. E no que eu falei assim, ah, tá, gente, o Bernardo desceu, assim, ó. Ele desceu e eu entrei em trabalho de parto ativo. Na hora, assim. 10 horas eu entrei em trabalho de parto ativo. Eu tinha até na minha cabeça, falei, será que eu tô confundindo e tô muito louca? E eu olhei, né, o papel do hospital que eles te dão com todos os horários, né? O horário que você entrou e bababá, e a hora que eu tava em trabalho de parto ativo e a hora que ele nasceu. Era 10 horas da manhã, exatamente. Eu entrei em trabalho de parto ativo e o Bernardo coroou, assim. Ele desceu e eu lembro que eu fiz uma força que eu falei pra ela, nossa, ele desceu. E aí ele coroou e foi aquela dor horrível, que é o famoso círculo de fogo. Eu não senti isso com o Benny. Então, hoje eu posso dizer que sim, a minha epidural, ela funcionou com o Benny. Não funcionou tanto quanto poderia ter funcionado, porque tem gente que não sente nada. Mas funcionou de uma certa forma, porque olha, é uma dor, hein, que eu vou te contar. E por que que eu não optei por epidural dessa vez? Porque a epidural, ela pode fazer com que os batimentos cardíacos do bebê caia. E como o Bernardo já é um bebê cardiopata, eu pensei, eu não vou fazer esse negócio. Porque eu tava pensando nele, né? Eu já tava ali muito preocupada com o que ia ser, como que ele ia nascer, né? Eu tinha muito medo de como o Bernardo ia nascer, porque foram me passados muitos cenários do que poderia acontecer. Então, eu tinha muito medo. E aí eu optei por não tomar anestesia. Eles me perguntaram várias vezes, a todo momento me ofereceram anestesia, falaram, olha, se você quiser, né, agora é a hora. Ainda quando eu tava entrando, assim, pros 7 centímetros, falaram, ó, você não vai querer, porque depois daqui eu acho que não vai dar mais. Nessa hora eu pedi por anestesia, nessa hora que ele coroou. E eu me lembro que eu senti essa dor, parece que queima, né, é muito queima. E é uma dor muito louca, porque assim, você sabe que você tem que empurrar o bebê para aquela dor parar, né, pro bebê sair, mas ao mesmo tempo você não quer muito que empurrar, porque dói muito, arde. E ao mesmo tempo o seu corpo empurra. Então nessa hora eu perdi totalmente o controle. Até então eu tava super controlada. Eu tava conseguindo respirar, eu tava conseguindo empurrar, eu tava conseguindo. Quando ele chegou nesse momento, né, que ele coroou ali, que deu o círculo de fogo, eu não conseguia nem mais respirar. E eu saí totalmente fora de controle. Eu não conseguia, assim, pensar em nada. Eu só falava pra ela, eu quero empurrar, eu quero empurrar. E eu empurrava e me deu muita vontade de gritar. E eu gritei, assim, muito, mas, tipo, não foi foi um berro, assim. Eu bravejei. Eu lembro que elas falavam, calma, não sei o que. Tipo, se você gritar muito, fica calma, tenta se acalmar pra você respirar. E, tipo, não, isso não aconteceu. Eu olhava pra cara do Nando e ele tava, tipo, em pânico. E eu falava pra ele, dói muito, isso dói muito. E eu lembro que eu grudei a enfermeira essa hora e falei assim, me ajuda, por favor, me ajuda, por favor. Ela falou assim, seu bebê vai nascer. Aí eu empurrei mais algumas vezes e a assistente que tava lá, ela era muito boazinha, assim, ela era muito querida. Bem melhor do que a midwife, viu? E aí ela falava pra mim, né, empurra, faz puxes lentos, assim. E daqui a pouco eu vou te falar pra você empurrar ele forte. E aí eu tentei fazer assim, né, puxes lentos, igual ela tava me falando. Eu nem sei se eu fiz, se eu não fiz. Eu sei que uma hora eu não consegui
segurar e eu empurrei e o Bernardo nasceu. Basicamente. Na verdade, não. Na verdade, saiu a cabecinha dele e eu achei que já tinha saído bastante coisa. E ela falou assim: empurra que ele precisa sair. E eu, tipo assim, ele ainda não saiu. Eu falei, ai meu Deus. E realmente o Bernardo doeu bastante, doeu mais, mas foi muito rápido. Então eu comecei a empurrar às 10 horas. Eu fiz mais ou menos uns 3 ou 4 empurrões. 10 e 7 da manhã o Bernardo nasceu. Então foram 7 minutos de trabalho ativo, assim, que eu realmente empurrei. O Benny eu empurrei por 40 minutos. Então, assim, foi muito diferente, né? Só que ele nasceu muito rápido, eu não consegui me controlar, foi tudo muito rápido. E quando o Bernardo nasceu, ele chorou. Peraí. So we're from the nursery. We're just going to take him out to assess him and take him upstairs. Né? Porque ele ia ficar pouco tempo ali comigo. E na hora, assim, ele pegou, não sabia nem onde tava o celular e filmou, assim, bem rápido, mas ele chorou bem forte. E ele nasceu com a coloração normal de um bebê. E, na verdade, ele era bem pink, né? E ele, né, eu lembro que ele veio pra mim e eu falava, ai, meu filho, seja bem-vindo, meu filho. Como eu te amo, como eu te amo. E a moça da UTI neonatal já tinha descido, né? Porque enquanto eu tava lá, antes de entrar em trabalho de parto ativo, eles ligaram e falaram, ó, a gente precisa do pessoal da equipe, né, da neonatal aqui, porque o bebê dela vai nascer, com certeza vai ser muito rápido. E, só que assim, eles também não poderiam se ausentar tanto tempo da UTI neonatal, então eles queriam saber mais ou menos assim, ó, quando estiver nascendo, você fala que a gente desce, né? E aí eu lembro que desceu, foi uma nurse, que ela era uma enfermeira, né? Que ela era coordenadora da UTI neonatal, uma das coordenadoras, e tinha também era alguém que tava lá com ela que eu não me lembro. Mas ele chorou muito e eu lembro que aí ela foi falando comigo, ela falou, ó, Andressa, agora a gente precisa levar ele. Eles me prometeram 1 minuto, eu acho que ele não ficou 1 minuto comigo, acho que ele ficou bem menos. Mas eu consegui pelo menos abraçar ele, eu consegui sentir ele quentinho, eu consegui colocar ele aqui em cima de mim. Eu acho que eu conseguiria ter dado um mamá pra ele, né? Pela forma como ele nasceu, eu acho que ia ter dado, mas óbvio que eles também não queriam arriscar, né? Então ele precisava ser levado pra fazer os primeiros cuidados, que foram numa salinha assim do lado, e aí o Nando foi com ele. E eu lembro de ouvir ele chorando muito, assim, do lado, e eu falava, eu não acredito que ele tá chorando. E nisso elas me olhando lá e com uma cara meio desesperada, e eu só pensando, ele tá chorando, ele não tá azul. E ele também não precisou de oxigênio, porque eles achavam que ele iria precisar, né, logo que ele nascesse. Então o Bernardo, ele foi, sinceramente, assim, um milagre de tudo que os médicos esperavam, né, o que a gente esperava também. Mas eu tenho certeza que foi intervenção divina, foi muita oração, né, todas que eu e o Nando passamos noites fazendo, as nossas famílias também, amigos, né, os amigos mais próximos que sabiam do que estava acontecendo. A gente não quis falar pra todo mundo porque a gente não sabia o que estava por vir e às vezes não é nem por mal, mas as pessoas te perguntarem, né, pessoas que às vezes não estão tão próximas de você, te perguntar a todo momento é muito complicado, né, você falar sobre aquilo, às vezes você não tem tanta intimidade assim pra ficar falando sobre aquilo. Então a gente resolveu não falar nada, né, pra ninguém, só realmente pras pessoas mais próximas. E foi uma surpresa. Eu vou deixar umas fotos dele quando ele nasceu. Ele era um bebê lindíssimo. Eu lembro que várias enfermeiras, médicas vinham ver ele e falavam, nossa, que bebê lindo você tem. E aí começou realmente a nossa segunda etapa, né? Depois de ter passado a gravidez, né, o parto, tudo, aí realmente a gente tinha o Bernardo aqui, mas a gente sabia o que estava por vir, né, que era o tempo no hospital, que era a cirurgia, e isso tudo era muito ruim. E uma coisa que eu queria muito ter vivido de novo, que eu vivi com o Benny, pra mim foi surreal, foi poder segurar o bebê e ficar com ele no momento que ele nasce, né. E eu queria muito viver isso. E quando eu lembro que uma das coisas, assim, quando eu engravidei, eu pensava, nossa, eu vou viver isso de novo, eu não acredito, né? Quando o bebê nascer, o Bernardo vai vir pro meu colo e ele vai ficar ali comigo e tudo, ainda não tinha nome, né?
E depois eu descobri que não, que isso não ia poder acontecer. E foi algo que eu trabalhei bastante em terapia, dentro de mim mesmo. Eu sabia, óbvio que eu sabia que o melhor era que ele tivesse os cuidados, mas ao mesmo tempo era algo que eu queria viver, né? Era algo que eu sabia que faria diferença, tanto pra ele quanto pra mim naquele momento, né? Mas não seria possível por algo maior, né? Ele precisaria ser cuidado. Então foi difícil, assim, aceitar e pensar, tudo bem, eu não vou ter esse momento, mas eu vou ter outros momentos com ele, né? E foi uma das coisas que a minha terapeuta me falou na época, né? Ela falou, pensa que você não vai ter esse, mas você vai ter outros. E realmente, eu tive outros momentos com o Bernardo e eu acho que quando a gente chegou em casa, eu pude ter esses meus momentos com ele, né? De realmente sentir ali o bebê, de ter ele comigo, né? E eu precisei esperar 5 semanas pra isso. Mas enfim, passou, tá tudo bem. O Bernardo tava lá, tava lindo, tava feliz, tava super saudável. E aí começou os cuidados com ele e daí os cuidados comigo também. Porque no fim eu tive que ir pra cirurgia. E daí eu vou contar depois um pouco do meu pós-parto e como é que foi, né? Essa parte. E posso contar também os primeiros cuidados com o Bernardo. Mas é isso. O parto dele foi extremamente emocionante, muito rápido e muito surpreendente, porque a gente não imaginava que ele ia nascer tão bem assim, né? Óbvio que a gente queria, mas é o medo, né? Às vezes te paralisa e não faz você conseguir enxergar dessa forma. Mas ele surpreendeu a todo mundo e me levou um bom tempo pra eu conseguir ver ele, mas o Nando tava lá com ele. Eu lembro quando ele me mostrou uma foto quando eu subi pro quarto de novo. Ele mandou uma foto do Bernardo e falou assim, olha, esse é o Bernardo. E eu olhei, eu não acredito que é ele, porque ele era muito lindo. Mamãe tá aqui. Tudo bem com você? Esse pezinho. E ele era muito rosa, né? Muito pink. A gente tava pensando ali que ia nascer um bebê roxinho. Então eu ficava, esse é o Bernardo? Eu falei, esse é o Bernardo. E nasceu carequinha, né? Não tão cabeludo igual o Benny. Mas foi muito emocionante. E então eu espero que eu possa contribuir de alguma forma com esse vídeo, né? Contando essa experiência, de repente, para alguma mãe que tá aí esperando um bebezinho que tenha a mesma cardiopatia ou até uma cardiopatia diferente, né? Mas que esteja esperando esse momento aí do nascimento. Eu acho que um nascimento com um bebê que seja 100% saudável, né? Que não tenha nenhuma condição, um bebê que tenha condição, tem quase que os mesmos riscos. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Isso que os médicos meio que falavam a todo momento. Pra eu não me prender à cardiopatia dele, porque o que iria mudar realmente eram os cuidados após o nascimento e que eles iam fazer isso, né? Esse era o trabalho deles. Então eu tentei me apegar a isso e foi o que me deu força pra chegar até o final da gravidez. Eu tava bem, assim, comigo mesma. Eu não tava revoltada, nem depressiva, nem nada. Muito pelo contrário, eu tentei... depois que a gente entendeu o que estava acontecendo, né? Que foi um processo, eu tentei realmente curtir minha gravidez e passar o máximo de amor possível, né? Pra ele que tava ali. E foi isso, então. Então, espero poder ajudar de alguma forma e que eu traga, então, uma mensagem positiva pra quem aí tá passando pela mesma coisa. E às vezes precisa ouvir isso, precisa ouvir um relato de um parto de uma mãe que passou exatamente pelo que você tá passando. Eu sei como é, eu sei. E é isso, tá bom? E um dia meus filhos podem assistir, o Bernardo mesmo pode assistir, ele vai saber como vai ser. Porque pode ser que quando ele cresça eu nem lembre dos detalhes mais, né? Eu tenho o relato de parto do Benny aqui, outro dia eu tava assistindo de novo e eu falei, nossa, é mesmo, né? Foi assim. E o pós-parto também, nossa, é mesmo, aconteceu isso, e eu nem lembrava mais. Então, eu acho que é isso, criar memórias. E muito obrigada pra quem assistiu até aqui. E não é pra ser um vídeo triste, né? É um vídeo feliz. Eu só tô um pouco emocionada porque realmente ainda mexe muito comigo. O Bernardo agora tá com 5 meses, então faz só 5 meses que isso aconteceu e já parece que faz tanto tempo que a gente viveu tanta coisa com ele. Mas ele tá aqui pra contar a história, pra fazer a história dele e pra viver, que é o mais importante, né? Que a gente tá fazendo de tudo pra que ele tenha essa chance de viver e ver tudo que a gente vê e vive, tá bom? Mas é isso. Aí até o próximo vídeo e depois eu venho contando mais coisas. Vou contar também como é que foi o pós, né? O pós-parto, os primeiros cuidados com o Bernardo. E posso contar também, vou fazer um vídeo sobre os meus pródromos, que eu acho que é bem legal. Tem bastante gente que passa por isso. E eu procurava muito vídeo sobre isso. E ele acordou, deu tempo certinho.
Obrigada, tchau. Oi, tô acordado, tô ouvindo a mamãe, né? Eu tô super acordado ouvindo a mamãe, é verdade? Eu sou muito fofinho, muito bonzinho, né? Como eu te amo, meu amor. Ai, que delícia ficar com a mamãe, não é, filho?